Olá, seja muito bem-vindo, professor Alessandro Miller, ao nosso estúdio da TV Faculdade BPTEC. Gostaríamos muito de agradecer a sua participação, porque hoje nós vamos falar de um tema muito em voga, mas que pede cada vez mais um pouco mais de conhecimento da sua origem, que é IA e IA generativa. Mas antes disso, queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse da sua trajetória acadêmica para nós e também profissional. É isso, muito obrigada. Olá, Sandra, boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui discutindo com vocês esse tema tão instigante e tão transformador, né? A minha formação é uma formação multidisciplinar, eu diria, porque a minha primeira graduação foi em ciência da computação. Eu comecei a minha vida profissional a partir do meu curso de graduação, e depois a vida me levou para outras áreas, né? Então, depois disso tudo, eu acabei fazendo direito, né? Eu fiz direito e hoje eu sou professor universitário, já há muito tempo, professor universitário, e atuo nesses dois cursos. Eu trabalho, então, no curso de ciência da computação e eu trabalho no curso de direito, dou aula na computação e dou aula no direito. Fiz mestrado, atualmente eu faço doutorado, e eu faço doutorado num curso que é também multidisciplinar, e eu procurei o curso justamente por isso, em razão dessa minha formação multidisciplinar. Então, eu faço no departamento de engenharia do conhecimento, gestão em mídias, né, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, na área exatamente de engenharia do conhecimento, né? Então, a ideia aqui na minha tese, que eu ainda estou em vias de desenvolvimento, é trabalhar justamente essa interface do direito e da computação, tá? E nisso eu vou realmente desenvolver o meu projeto focando na IA generativa. A minha formação, na verdade, todo esse meu percurso, toda essa minha história na computação, ao longo de todos esses anos, ela já se inicia na graduação com o estudo da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, vejam, a gente sabe, né, não é uma área nova da computação, ao contrário, ela já é uma área bastante antiga. Ela tem o seu início, né, os seus primórdios lá nos anos 50, né, ali ou até antes, ali com Alan Turing, depois com o próprio McCarthy, que cunhou esse termo, inteligência artificial, lá nos Estados Unidos, mas ela foi se desenvolvendo e se arrastando ao longo dos anos, né? Então teve altos e baixos, é o que a gente chama de invernos da inteligência artificial, não é? E hoje a gente vive um momento muito diferente, um momento de muita expectativa, um momento muito promissor, onde a gente vê o uso e aplicação da inteligência artificial, sobretudo a IA generativa, em larga escala, né? E com perspectivas de grandes aplicações e desenvolvimento daqui para frente, cada vez mais. Então, mas por que eu fiz falando isso? Porque é para justamente contextualizar o que a gente fala hoje, que a gente vê hoje de IA, não é absolutamente tudo novo. Não, tem uma origem lá atrás. Então, quando eu trabalhei, na minha graduação, fiz a minha monografia, meu trabalho de conclusão de curso, lá na década de 90, já trabalhei com inteligência artificial, redes neurais, no meu mestrado, que também foi na década de 90. Mas é claro, isso era um outro momento, era uma outra realidade, com muitas limitações. E hoje a gente vive um momento diferente, sobretudo em razão do poder computacional que nós temos hoje, que nós não tínhamos no passado, que são capazes de processar esses algoritmos e essa quantidade de dados que a gente hoje encontra disponível, né? Esse volume gigante de dados que a gente tem, que a gente faz uso, e por conta dele que a IA, e sobretudo aqui, focando na IA generativa, que faz sentido, né? Então, a gente tem esse impulso, né, no campo da IA, justamente em razão desses dois elementos. O poder computacional cada vez mais
mais forte, mais crescente, né? Crescente aí, né? Com mais capacidade de processamento, e a quantidade de dados que a gente tem disponível para fazer uso e alimentar esses algoritmos de inteligência artificial. A IA nada mais é do que uma área da ciência da computação, assim como tem redes, como tem banco de dados, como tem uma série de outras áreas, a IA é uma delas. E claro que quando a gente fala em inteligência artificial, a gente tem que entender que qual é a ideia que está por trás dessa área da ciência da computação. Ela busca modelar a inteligência humana, né? Então, na verdade, a gente trabalha com a perspectiva de um estudo, um modelo, a proposição de um algoritmo, de um programa, a construção de um programa, nessa perspectiva de simular o comportamento humano em relação ao reconhecimento de padrões, em relação à tomada de decisão, a própria interação com a linguagem natural, né? Então, aí, por exemplo, o grande sucesso que nós temos hoje em relação, lá desde que foi lançado o ChatGPT e outros tantos, né, que tornaram acessível a pessoa comum, a um leigo, interagir, né, aí usando linguagem natural, você não precisar de um conhecimento técnico específico de programação para extrair resultados de uma inteligência artificial, coisa que a gente não tinha no passado. Então, só especialistas da área, com conhecimento, sobretudo em programação, que tinham esse domínio para poder fazer uso dessas técnicas e extrair dali algum conhecimento, algum resultado que fosse útil e prático. Hoje, isso ficou, de uma certa maneira, acessível a todos, né? Então, esse foi um grande, eu posso dizer que foi um grande impulsionador do sucesso do ChatGPT. Ontem mesmo eu estava assistindo um noticiário e aí colocou-se que o Brasil é o terceiro país do mundo que mais faz uso do ChatGPT, né? Então, são 140 milhões de consultas por dia, né? Um público, aí ainda é um público um pouco restrito, no sentido de que a faixa de idade que mais faz uso é dos 18 até os 34 anos, é o público que mais faz uso dessas ferramentas, né? Mas aí a gente vê a importância que isso tudo tem e a proporção que isso tomou no mundo de hoje, né? Então, todo mundo tem acesso, todo mundo usa. Só que para isso também a gente tem que saber que existe um caminho para se chegar nisso e também o importante é entender que nem tudo que a gente pensa que é inteligência artificial é, de fato, inteligência artificial. Às vezes a gente faz uso de algum programa e a gente ouve algum comentário no sentido, o meu software, ele usa inteligência artificial, ele faz uso de inteligência artificial. Na verdade, isso é uma grande, hoje, propaganda, né? É uma maneira de atrair até clientes, né? Quando eu coloco a inteligência artificial, digo que o meu aplicativo ele roda usando inteligência artificial. Mas é importante entender que nem tudo é inteligência artificial, né? Então, a grande característica da IA é justamente, quando eu penso em programa, diferentemente de um programa convencional ou tradicional que não faz uso de IA, esse tipo de programa, ele exige que o próprio programador, ele já oriente na construção do programa todos os passos necessários para se processar a entrada gerando as saídas. Então, existe toda a lógica de construção do programa e essa lógica ela foi desenvolvida pelo próprio programador. Isso é um programa convencional. Existe uma série de tarefas que podem ser realizadas e até hoje a maioria foi realizada sem o uso da inteligência artificial. Então, nem tudo hoje que a gente usa é IA. Às vezes a gente tem uma aplicação muito interessante, muito moderna, muito contemporânea, mas não tem nada de inteligência artificial ali por trás, né? Então, isso é um primeiro ponto. A IA, ela se caracteriza nesse aspecto porque a gente tem o quê? Um aprendizado, né? Ou seja, o programa é como se ele se autoconstruísse no sentido de que ele aprende com os dados. Existe uma lógica mínima ali por trás, alguns comandos básicos, mas não tem toda a organização, toda aquela sequência de passos que a gente encontra num programa convencional. Então, a construção, o processamento das entradas, a geração das saídas, atendendo a demanda do usuário,
por meio de um prompt, por exemplo, que ele elaborou, isso é feito por meio dessa organização, né, que ele tem em função do próprio treinamento que ele teve a partir de um conjunto gigante de dados. Então, ele se auto-organiza, como se fosse uma autoprogramação. Isso que distingue um tipo de programação do outro, né? Então, um programa que usa técnicas e recursos de inteligência artificial, ele tem esse tipo de característica. Então, quando a gente fala hoje, isso está no nosso dia a dia, né? Quando eu ligo ali a TV e vou para a Netflix e aparece um filme ali me recomendando um filme. Isso ali é um sistema de recomendação, então ele tem inteligência artificial por trás. Quando eu uso o Waze, que ele me dá uma rota para ir da minha casa até o trabalho, ele tem inteligência artificial. Quando eu uso um tradutor, também tem inteligência artificial por trás. Então, tem muitos aplicativos hoje que já fazem uso desses recursos de inteligência artificial. Mas eles são muito bons, a maioria são muito bons. Hoje a gente vê que eles estão melhorando a cada vez mais. Isso por quê? Porque a gente vem vendo, nesses últimos anos, um crescimento uma expansão no sentido de desenvolvimento de uma série de algoritmos de inteligência artificial, ou seja, aprimoramento desses algoritmos, desses modelos de linguagem agora, né? Pensando em IA generativa, sobretudo. Mas esses algoritmos, eles evoluíram com o tempo, eles estão cada vez mais elaborados, e a gente percebe que os aplicativos que fazem uso dessas técnicas, eles acabam saindo realmente muito bons naquilo que eles fazem. E aí também tem outro ponto que tem que ser esclarecido, que a IA, ela é dividida em categorias. Então, hoje, quando a gente usa o Waze, quando a gente usa... vou pegar o Waze, por exemplo. Ele é um aplicativo ali para nos ajudar ali para pegar a melhor rota, o melhor caminho, o caminho mais rápido, enfim, usando técnicas de inteligência artificial. Ok. Ele é bom nisso, mas ele não é bom e nem sabe jogar xadrez ou escrever um poema. Ele é bom para calcular rotas. Então, ele entra numa sub-área da IA que é chamada IA fraca, inteligência artificial fraca, ou estreita, ou narrow AI, né? Então, isso é o que a gente vive hoje. Esse é o momento que a gente vive, onde os aplicativos eles são construídos para resolver muito bem um determinado problema. Ou seja, eles são muito bons em um determinado domínio do conhecimento. Mas eles são só bons naquilo. Existe uma outra categoria de IA, seria a IA geral. Essa seria uma IA onde a gente extrapola tudo isso, onde a gente teria o software, né, tão inteligente ao ponto dele ter domínio de várias áreas do conhecimento e poder resolver um número grande de problemas, né? Então, assim, interagir com várias entradas e diferentes tipos de entradas. A gente está falando de um sistema multimodal, que a gente também já está caminhando para isso hoje, mas o que diferencia da IA fraca é justamente essa capacidade que ele teria de raciocinar em vários domínios de conhecimento, que não é o caso da IA que a gente usa hoje, da IA que a gente experimenta hoje, da IA que a gente faz uso nesse momento. Então, nós temos, sim, grandes avanços nessa área, né? E um desses avanços é justamente a IA generativa, né? Então, a IA generativa, esse termo, na verdade, ele ganhou uma visibilidade muito maior, eu penso, nos últimos anos, né, a partir de 2022 para frente, mas, assim, antes disso, nós já tínhamos, assim, estudos e desenvolvimentos relacionados com essa sub-área da inteligência artificial. O que caracteriza a IA generativa? O que a diferencia? O que a torna uma área específica dentro da IA? Ela é uma inteligência artificial que não se ocupa apenas de identificar uma imagem, de fazer uma classificação, se é um cachorro, se é um gato, né? Ela não faz só isso, né? Ou tomar uma decisão em função dos dados que são apresentados. Ela é mais do que isso, ela é capaz de criar, essa é a ideia por isso que ela se chama IA generativa, ela cria conteúdo. Ela é capaz de criar um texto do zero, ela é capaz de criar uma imagem, um áudio, é capaz de construir um poema, elaborar uma música. Então,
um vídeo, isso a torna, né? Então, ou seja, ela, a partir do conhecimento que ela tem por conta de um treinamento, evidentemente, prévio, né, a partir de um conjunto grande de dados, ela consegue, em função desses algoritmos, que são esses modelos de linguagem, né, os LLMs, os Large Language Models, né, usando uma arquitetura específica, a arquitetura de Transformers, que surgiu lá em 2017, a gente consegue, aplicando esses diversos algoritmos, né, atender essas demandas para cada uma dessas áreas. Então, hoje a gente tem um conjunto gigante de soluções, né, todo mundo aqui sabe, talvez o mais convencional, o mais comum, né, que todo mundo usa, ChatGPT, mas temos tantos outros, né, temos aí Copilot, nós temos que são, junto com o ChatGPT, são mais genéricos, né, a gente tem o Midjourney, o DALL-E para imagens, né, a gente tem o Sora, a gente tem para um outro domínio, sei lá, o Perplexity, o SciSpace, então um conjunto gigante. E cada um desses aplicativos, eles são, cada uma dessas softwares, né, de inteligência artificial, de fato, eles são realmente bons, específicos para resolver esses domínios do conhecimento e tem evoluído cada vez mais. E o que a gente percebe? Que as organizações, as empresas que desenvolvem esses softwares, essas plataformas, eles estão investindo pesadamente nisso. E isso acontece no mundo todo, né? A gente vê grandes investimentos em inteligência artificial, né? E a gente vê versões sendo trazidas a cada 3 meses, a cada 6 meses, a gente tem uma nova versão, né? Então, um novo modelo. Semana passada, a gente tivemos uma evolução do ChatGPT, já temos a versão 5, né? Então, antes 4,5, 4, enfim. Isso acontece não só com o ChatGPT, mas com todos os outros. Então, existe uma corrida nesse sentido, né, de aperfeiçoamento desses modelos que se tornam cada vez mais elaborados e cada vez mais, até são surpreendentes em muitos casos, né? Eu penso porque eu percebi que a engenharia de prompt, sim, ela é muito importante. É importante a gente saber o que perguntar, como fazer essa pergunta, como para ter uma resposta adequada, né? Mas hoje, o que a gente vê? Que esses modelos eles estão tão evoluídos, são tão avançados, que muitas vezes, em função do que a gente já praticou com eles, de todo o histórico que a gente teve, eles já conseguem entender muito do nosso contexto, muito dos nossos hábitos, nossas práticas, e ele, por si só, ele já consegue ajustar muito dessas saídas. Então, assim, às vezes a gente faz uma pergunta ali, nem tão completa, mas em razão dessas sessões que já foram realizadas, esses treinamentos, essa interação que teve com o próprio usuário, ele já consegue identificar muito facilmente o que se espera, né? Mas aí também eu levanto um ponto muito importante, que aí sim é uma questão de conhecer, ter um domínio básico daquilo, né, para o qual se faz uma pergunta. Hoje a gente tem essa questão de essas facilidades, né, de acesso e de respostas. Todo mundo fica muito habituado e é muito prático, né? Então, em termos de produtividade, excelente. Né? Em termos de criatividade também. Às vezes, quantas vezes a gente está amarrado numa questão, a gente não sabe como começar, né? Então, assim, é um impulso, é um primeiro passo. E isso realmente pode destravar esse processo criativo que às vezes a gente tem certo bloqueio. Então, essas ferramentas, elas são realmente muito boas para isso. São muito boas mesmo. E a gente vê o uso generalizado, e deve ser feito mesmo, e todos devem estar acompanhando isso. E isso acontece em todos os âmbitos, né? Não é só na nossa vida privada, mas na academia, nas organizações, está todo mundo com olhos voltados para a IA generativa. Mas eu, assim, como usuário, né, o que eu percebo? Que a gente tem que ter realmente muito cuidado no uso dessas inteligências artificiais, porque ainda que os modelos sejam cada vez mais evoluídos, que eles estão sempre melhorando, né, os algoritmos estão sempre sendo aperfeiçoados,
Ainda assim, a gente recebe, às vezes, algumas respostas ou descontextualizadas ou fora do domínio, aqui se propôs a pergunta, e muitas vezes equivocadas. Então, a gente tem que fazer uma análise crítica dessa resposta, e para isso a gente tem que ter o domínio mínimo, básico, em relação àquilo que está sendo demandado ali. Não é? Então, se eu não tenho um domínio mínimo daquele assunto, evidentemente que eu aceito aquela resposta como verdadeira, e muitas vezes pode não estar. É o que a gente chama, na verdade, de alucinação, né? Esse termo ficou cunhado aí porque a IA, quando ela... Eu encaminho para a IA uma IA generativa aqui, uma pergunta, né? Faço a ela uma pergunta. Ela não vai ficar sem me dar uma resposta, mesmo que ela não tenha uma resposta. Então, quando ela não tem essa resposta, ela cria essa resposta. E aí, se a gente recebe essa resposta, aceita ela como verdadeira, e a gente não tem um olhar crítico e não tem conhecimento mínimo daquilo, né? E aquilo pode não ser verdade. Então, aí que está a alucinação. Então, o cuidado merece também, é muito nesse aspecto, sabe? Um dos elementos aí que podem estar sendo utilizados para mitigar essas alucinações e também para fazer com que as respostas sejam atualizadas, porque tem um problema hoje que a gente tem esses algoritmos, essas LLMs, elas são treinadas a partir de uma base de dados muito extensa, né, até chegarem nesse ponto de poderem serem aplicadas na prática. Mas os dados que são usados no treinamento, eles têm uma linha de corte, num determinado momento no tempo. A partir dali, a IA não recebe mais dados novos, certo? Então, como é que ela evolui? Como é que ela vai me dar uma resposta que essa resposta não esteja desatualizada? Aí que está a grande questão. Como é que eu, enquanto operador do direito, vou buscar uma jurisprudência e ela me traz uma jurisprudência que foi superada 2, 3 meses depois? Se ela não tem mais aí acesso a essa informação porque ela teve um treinamento até um determinado momento. Então, existem técnicas hoje para isso, inclusive também, como eu falei, para evitar essas alucinações. Uma dessas técnicas que a gente chama de RAG, né? O RAG, na verdade, é uma técnica que permite juntar a capacidade geracional, né, de geração de conteúdo do modelo, do Large Language Model, né, da LLM, com técnicas de recuperação de informação. Então, ele junta esses dois componentes. Então, o usuário faz uma pergunta, faz um questionamento, e vamos pensar que seja o ChatGPT. Ele recebe essa pergunta, e se ele faz uso do RAG, significa que ele vai ampliar essa busca para além daqueles dados que ele usou no seu treinamento. Então, ele vai em bases de dados agora atuais, né? Ou seja, em sites, em bases de dados, vai buscar artigos, vai buscar o corpo de uma lei, um decreto, ou seja, dados atuais por meio de um componente de recuperação de informação, né? Uma vez que ele traz isso, ele vai, então, agora integrar com os seus dados que ele usou ali no treinamento, contextualizar aquilo ali tudo e dar uma resposta para o usuário. Então, isso é uma técnica muito importante, justamente para permitir que a gente tenha uma evolução, né, das respostas, que ela não fique tão limitada ao contexto que ela foi treinada, né, e que ela, com isso, ela também ela possa, sei lá, se não eliminar, mas talvez mitigar essas alucinações, porque aí ela vai estar buscando alguma informação mais atualizada, né? Então, se eu tenho uma base de dados que foi usada no treinamento ali até, sei lá, até o ano de 2024, se eu vou perguntar para o ChatGPT ali ou para qualquer outra LLM, o que trata a Lei Complementar 214 de 2025? Ela não vai saber, né? Então, ela vai ficar sem resposta, ela não vai. Aí ela poderia criar, né, alucinar. Então, é nesse sentido que existem técnicas para mitigar e favorecer aqui essa atualização, tá? Então nós temos
essas possibilidades. Mas o que eu penso em termos de aplicações, né? São inúmeras as áreas. A gente tem aplicações na área da educação. Então, eu, enquanto professor, eu faço muito uso disso, né? Para me dar ideias para a construção de um enunciado, de uma questão, né? Para fazer uma análise de um documento, né? Os alunos, por outro lado, eles podem também interagir e dali extrair o melhor da IA, né? Eles podem carregar arquivos ali com PDFs, enfim, com conteúdo da aula e interagir, né? A partir disso. Na área de pesquisa, isso facilita muito numa série de aplicações ou softwares específicos, né, para metodologia, para pesquisa, para fazer uma pesquisa realmente bem estruturada dentro de uma metodologia, né. Para as organizações, nem se fala, as organizações estão aí, está todo mundo correndo atrás, né, para não ficar realmente para trás. Em termos do direito, a gente vê aí escritórios de advocacia, os próprios tribunais. Há muito tempo os tribunais já estão investindo muito nisso, cada vez mais. Então, a gente já tem uma série de sistemas aí implantados nos tribunais, sobretudo em tribunais superiores, que já são mais conhecidos, né, que tiveram mais investimento lá atrás para isso, mas todos os tribunais estaduais, todos eles fortemente estão investindo nisso, né, porque vê como algo que não dá mais para voltar, né, é só daqui para frente, né. Então, saúde, assim, pensar na área da medicina, né, o quanto que essas aplicações da área de IA generativa, elas podem auxiliar, assim, como um suporte ao próprio diagnóstico médico, como um apoio no exame de imagem, né? Enfim, é um ganho de produtividade e de eficiência muito grande. É claro que a gente não pode falar aqui, e não deve pensar também, penso eu, nesse sentido, de substituição do homem pela máquina, né? Porque a gente poderia pensar isso, então, daqui a pouco a gente não precisa mais de pessoas, né? Porque elas serão substituíveis. Eu não vejo nesse sentido, acho que a gente está muito longe daquilo que aqueles filmes de ficção científica trazem, às vezes, para a gente, né? A gente tem muito que caminhar, sabe-se lá se a gente vai chegar nisso ainda, em algum dia, mas hoje a gente não tem essa realidade, isso em absoluto. Então, o que a gente tem hoje é ferramentas que auxiliam, sim, e muito na produtividade, em termos de ganho de tempo, né? Eu posso me dedicar a outras tarefas, outras atividades de maior valor, delegar aquilo que é repetitivo, que sabe fazer muito bem, com muito mais eficiência, no sentido de menos tempo e menos custo para a máquina, né? Mas, é claro, aquilo que demanda uma análise mais criteriosa, aquilo que demanda uma decisão, aquilo que pode implicar em maiores riscos e segurança, né? Isso sim, sempre vai demandar um olhar de alguém, né? De um especialista humano, né? De um acompanhamento de uma pessoa, né? Ou seja, o medo, eu acho que não pode ser, eu vou ser substituído pela máquina. Isso eu creio que não é por aí. Mas eu acredito que aquelas pessoas que não se prepararem para isso, né, elas vão incorrer em sérios riscos de, sim, essas sim serem substituídas pelas pessoas que acompanharam esse movimento. Essas pessoas, sim, elas podem estar sendo, então, de uma certa maneira, perdendo espaço, né, porque a gente tem uma evolução muito grande e de uma certa maneira até um pouco angustiante, a gente está sempre correndo atrás da máquina, né? A gente está sempre tentando acompanhar tudo isso, às vezes é uma loucura, mas assim, esse é o nosso mundo de hoje, então a gente tem que ter, claro, estrutura para aguentar tudo isso, né? Disciplina e aprender, né? Se propor aprender aquilo que a gente precisa, ou quer, ou deseja, enfim, né? Não se exige de ninguém que seja um programador, né, de softwares, né, na área de inteligência artificial. Não, claro que não, né? A gente não precisa disso. Até a programação, ela está sendo ameaçada pela IA.
Hoje a gente tem várias inteligências artificiais generativas que geram código aí que podem substituir muito perfeitamente os programadores, né? Os CEOs aí, grandes CEOs da NVIDIA, que produzem aí os chips aí que são usados no uso, né, da implementação de inteligência artificial, já falou há tempos atrás que a programação ela vai ser, na verdade, eliminada no sentido de que não faz mais muito sentido explicar a programação. A máquina vai fazer isso por si só, vai fazer isso muito bem, porque a gente já tem milhares e milhares e milhares, milhões de linhas de código hoje que ela pode fazer uso e aprender com isso, né? Se isso é verdade ou não, a gente não sabe, né? Mas o mais importante que dominar a programação, o que eu quero dizer, é entender como usar, como usar, até mesmo então assim na posição de usuário, como é que eu uso, como é que eu melhor exploro essas ferramentas, né? Qual é o meu comportamento, né? Qual serão o meu prompt, como é que eu vou produzir isso aí para eu extrair o melhor disso, sempre, né, com responsabilidade ética, né? Então aí que está outra questão também muito importante. Discutir, né? Isso merece, claro, isso aí seria num outro momento, né? Mas justamente isso, né? Como que a gente faz uso de tudo isso, sempre respeitando esses limites éticos, né? E com responsabilidade. É inegável que a gente usa para fazer inúmeras tarefas. A questão não é dizer que isso não existe, porque não faz sentido dizer que não existem essas ferramentas, elas estão aí disponíveis para serem usadas. E as pessoas usam e devem usar, aprender, mas usar com responsabilidade. Naquilo que for necessário apresentar ou dizer de forma explícita, usei, sim, tem que ser feito, né? Tem que ser feito, né? Porque tem que entender essas ferramentas como um suporte, como um apoio, né? Mas a gente pode estar sempre melhorando e aprendendo e extraindo o melhor disso aí, e a gente melhorando também, aprendendo com esses resultados, né? Então, a gente tem hoje uma expansão, talvez, da nossa possibilidade de criação, né? Então, a gente tem aí, como eu disse, às vezes a gente fica travado, se a gente não tem um impulso inicial, talvez a gente não pudesse avançar, sei lá, na elaboração de um projeto, né? Então, aí a generativa, ela tem muito disso, ela facilita muito nesse aspecto. Além de ela permitir, assim, no sentido de o acesso, né, a muitas ferramentas hoje de IA que a gente não teria no passado, porque demandariam ou alto custo, ou alto investimento, ou pessoas muito especializadas para poder usar. Hoje não é nada disso, hoje a gente produz uma imagem maravilhosa, e aí que não consegue, aí também tem outro problema, né? Um vídeo tão incrível que a gente não sabe mais se é verdade, se é falso, se é um deepfake ou não é, né? Que a gente entra numa outra seara de discussão, mas é tão perfeito, né? Que no passado a gente não conseguiria fazer isso, né? A gente teria que usar muitos recursos, estudar muito, se dedicar. Então a gente ganha um ganho gigante de produtividade em relação a isso, né? Com poucos comandos, com poucas instruções, sabendo usar qual é a ferramenta adequada, certa para aquela situação, né? E um outro aspecto que eu penso é a questão da democratização do conhecimento. Porque com essas ferramentas cada vez mais avançadas, antes, como eu disse, elas eram restritas a especialistas. Agora a gente não, a gente tem isso ao alcance de qualquer pessoa, né? Basta ter um leque aí gigante de opções, de oportunidades. É claro que a gente sabe que a gente tem algumas que são gratuitas, outras são pagas, né? E modelos distintos, mas de uma forma ou de outra a gente tem sempre esse acesso, né? Está disponibilizado para o público de forma ampla, de um modo geral. E aí eu queria trazer um pouquinho, te pedir para falar um pouquinho mais sobre essa preocupação, puxar um pouquinho do teu viés aí legalista, no sentido de, né, de perceber aí todos esses benefícios e tudo para onde nós estamos indo, mas me chamou muita atenção quando a gente fala do revisor, né, do revisor humano, da importância de que alguém que esteja, né, a partir do momento que você recebe o resultado da IA, ter esse conhecimento, né, e muitos
perguntam sobre isso, né? Como que vai ficar a qualidade dos profissionais, essa dedicação como nós profissionais, não, né, o limite entre, né, utilizar a IA ou depender da IA e, com isso, a gente prejudicar tanto o conhecimento e a formação, tanto na academia quanto nos próprios profissionais, no sentido de potências, né, profissionais. Esse é um ponto. E também te pedir um pouquinho mais da clareza, no sentido de uma explicação sobre as IAs especialistas. Como que você vai ser isso na sua visão do futuro? Né? Talvez como que vai ser, não dá para afirmar agora, mas qual é a sua perspectiva nesse sentido? Então, em relação a essa questão, eu penso que a gente vai ter cada vez mais personalização. Hoje a gente tem, vamos pegar de novo o ChatGPT. O ChatGPT ali, acesso disponível a todos, mas ele é um modelo geral. Ele se presta, em princípio, a qualquer coisa. Mas à medida que a gente, eu acho que futuramente, a gente já tem uma certa possibilidade de ajustes, né, na própria ferramenta. Mas eu acho que isso vai acontecer cada vez mais. Cada vez mais essas ferramentas de inteligência artificial generativa, elas vão estar moldadas à personalidade do seu usuário, né, no sentido de conhecer melhor quem está usando aquela ferramenta. Então, eu vou ter um ChatGPT meu, né? Ele sabe qual é mais ou menos a minha personalidade, sabe mais ou menos como é que vai ser o meu contexto, qual é o meu contexto, né? Então, eu não preciso dizer para ele toda a vida, eu sou um advogado. Ele já entendeu aquilo e eu posso ter uma ferramenta personalizada no sentido de que as respostas que ele traz para mim, elas vão estar alinhadas com aquilo que eu espero em razão de tudo isso, né? Então, é evidente que se eu peço a ele que ele faça uma análise de um contrato, né, de um contrato de locação, e eu quero que ele redija uma cláusula que está mal formulada, evidentemente que ele vai ter que perceber ele percebe isso, deve perceber, que eu quero numa linguagem compatível com a linguagem ali a linguagem jurídica, né? Então, é nesse sentido que eu vejo que a personalização, ela vai acontecer cada vez mais, tá? Um outro aspecto que eu acho bem interessante, e aí pensando no futuro, mas também já é uma tendência, penso que é uma tendência porque a gente já tem alguns progressos nesse sentido, que é a ideia dos agentes autônomos. Os agentes autônomos. Então, quando a gente fala em agentes autônomos, a gente está falando aqui desses modelos que não apenas reagem, mas agem. Então, tem não são apenas responsivos, mas eles também agem no sentido de ter atitude. Por isso, agentes autônomos, né? Então, assim, vamos pensar, um agente autônomo, ele pode ser colocada para ele uma missão. A missão é organizar uma festa. Então, se eu tenho um agente autônomo que recebe essa missão, o que ele vai fazer? Ele vai fazer orçamento, ele já vai verificar os lugares onde a festa pode ser feita, ele vai alugar aquele espaço, ele vai fazer a lista de convidados, ou seja, ele vai além daquela demanda inicial. Então, no sentido de, isso sim, a ideia de autonomia, né? De ter uma atitude no sentido não apenas de responder, né? De se limitar ao responder uma pergunta feita, mas sim de reagir àquilo e de ser ativo nesse sentido, né? Então, por isso, essa autonomia que é dada para os agentes, né? E a primeira pergunta, qual que era mesmo? Coloquei todas juntas. A primeira pergunta envolve essa questão da importância, do limite entre o teu conhecimento humano próprio, do revisor, né? Dessa linha de limite. Uhum. Eu penso que é muita responsabilidade a gente receber uma resposta que foi trazida pela IA sem ter um conhecimento mínimo e aceitar aquilo como sendo uma verdade. Então, aí eu imagino que é necessário, se não uma conscientização, mas algum tipo de regulamentação, talvez, né? Porque, assim, o que a gente tem que pensar? Uma coisa é eu fazer uma consulta em casa, né?
fazer aqui, perguntar aqui para a IA, me dê um roteiro para fazer uma viagem para a Europa de 20 dias. Isso é uma coisa. Outra coisa é usar a IA em áreas que são realmente sensíveis ou que podem causar algum impacto em termos de saúde, ambiental, segurança, enfim, tudo isso. E isso, quando eu recebo essa resposta e eu não tenho um domínio daquilo, os resultados da aplicação daquilo como sendo uma verdade, quando pode não ser, podem ser gigantes, né? Eventualmente, isso pode passar por uma regulamentação também, aí são questões que estão sendo discutidas. A gente sabe que no Brasil, nós não temos uma legislação ainda específica sobre a inteligência artificial. Nós temos proposições, né, no Congresso Nacional, nós temos o que a gente chama, tem um projeto de lei de 2023, que está tramitando no Congresso, que tem essa perspectiva de ser um marco legal aí da inteligência artificial para o país. Mas lá são tratados diversos aspectos justamente relacionados a isso, né? A parte do uso, né? Do usuário da IA, das aplicações e também do desenvolvimento, né? Então, compatibilizar essas duas coisas, né? Em termos de risco, de segurança, de garantias, quem responde pelo quê, né? Quem responde por um erro causado pelo uso mal indevido ou por um uso que eu fiz em razão de uma resposta que eu tive de um sistema de inteligência artificial, né? Então, existe a responsabilização. Como é que fica isso? Isso é transferido para quem? É o próprio usuário? Vão responsabilizar a empresa de software que fez, né? A gente vai responsabilizar quem? A gente vai contratar, vai ter um seguro para isso? Qual é o modelo que vai ser usado? Isso tudo está sendo discutido, vai estar aí em discussão. Mas penso que a gente ainda vai ter muito ainda para conversar sobre isso, porque nada ainda decidido. Mas é claro, enquanto a gente não tem nenhum ponto, nenhum avanço nesse sentido de ser algo mais já estabelecido, a gente tem também, claro, né, não precisamos ir longe, o nosso ordenamento jurídico ele já dá conta disso muito bem para algumas situações também, né? Mas é isso, a gente tem que ter uma ideia, né, geral ter um domínio mínimo desse conhecimento para fazer, sim, uma análise crítica desses conteúdos que são aí produzidos. Tá? Mas a gente vê cada vez mais, como eu disse, cada vez mais modelos melhores e melhores respostas. Tá? As técnicas, elas estão evoluindo cada vez muito, né? Então, nos últimos anos, a gente teve um boom aí de crescimento, e por isso a aplicação prática e real em larga escala da inteligência artificial, sobretudo a IA generativa. Obrigado, professor Alessandro. Temos aí, né, uma diversidade aí que daria de fato para a gente fazer alguns outros eventos, né, no sentido da educação digital, para estimular o conhecimento, mas eu gostaria muito de te pedir, né, para que a gente possa, né, agradecer, obviamente, em nome da Faculdade BPTEC, mas lhe pedir para deixar aí uma mensagem final, em especial não só para os alunos, para quem está aí buscando mais conhecimentos na área da tecnologia, buscando certificações, buscando cursos na área de inteligência artificial, qual é o melhor e maior, né, vamos dizer assim, caminho para se alcançar isso com maior potência, com maior seriedade, com maior conhecimento, e fazer disso realmente aí uma oportunidade, né, para um futuro profissional melhor. Então, eu queria que você transmitisse essa mensagem, porque sei que tem uma riqueza aí, são muitos anos aí de academia para trazer para nós, e claro, frente aí todo um universo jurídico que regulamentar ou não regulamentar é uma outra discussão complexa, eu julgo que seja muito complexa, mas é isso, eu gostaria de encerrar esse nosso evento digital de hoje com uma fala sua nesse sentido, e desde já agradecer em nome da Faculdade BPTEC. Obrigado, Sandra. Eu penso que o momento demanda realmente um preparo, né? As coisas estão aí acontecendo.
E a gente vive um mundo muito dinâmico e cada vez mais soluções computacionais nessa área se apresentam. Não vejo espaço para quem não se atualiza. Então, essa atualização, ela demanda conhecer essas ferramentas de um modo geral, né? Eu não preciso ser um programador, como eu disse, eu vou ser um usuário, mas eu tenho que saber exatamente quais são as ferramentas mais adequadas para a minha realidade, né? Se eu vou fazer pesquisa acadêmica, tudo bem, então é nessa área que eu vou atuar. Então, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que eu posso usar, por exemplo, o ChatGPT, eu posso? Claro que posso. Ele me ajuda muito a escrever. Mas eu tenho que saber também que existem softwares específicos para aquilo ali. Eu tenho que saber que existe, por exemplo, o SciSpace, que tem o Perplexity, que tem tantos outros. E isso significa que... e como é que eu adquiro esse conhecimento? Né? Bom, eu acho que eu tenho que estar ligado no mundo. Né? Então, hoje a gente tem tantas possibilidades, tantos canais. Há um tempo atrás, isso era tão mais limitado. Né? A gente só podia se instruir por meio das obras, praticamente, né? Dos livros, né? Ou ainda uma biblioteca. Né? Lá na época que a internet sequer existia, como é que era feito isso? Hoje a gente tem tantos recursos, né? Tantas fontes de informação, a gente tem que ir atrás disso, correr atrás disso, fazer leituras específicas. Quem se interessa por tecnologia, mais ainda, claro, né? Mas é isso, estar acompanhando esses movimentos, né? Como eu disse, nem tudo a gente vai dar conta, porque nem eu dou conta, claro que não, ninguém dá conta, né? Mas é focar em algum aspecto, né? Eu quero ser bom, eu trabalho na área do direito, eu sou advogado, o que eu posso trazer para o meu dia a dia que vai ajudar na minha produtividade? O que eu posso trazer de novo que vai me garantir mais eficiência, a prestação de um melhor serviço e me liberar para coisas que são mais prazerosas, para eu estar com mais tempo com a minha família, com os meus amigos, porque é isso que a gente ganha também, né? A gente ganha muito com produtividade. Tarefas que são repetitivas, a inteligência artificial faz muito bem. Isso é indiscutível, né? Agora, claro, aquilo que demanda um esforço, um raciocínio, um acompanhamento, sempre vai precisar ter junto aí a participação, né, da pessoa, do homem, né? Mas é isso, eu acho que é atualizar, buscar, tem tantos cursos hoje, né? Cursos 1000 que a gente pode fazer nessa área, cada vez mais espaços se abrem para isso. Então, a minha recomendação é: vamos olhar isso com carinho, vamos olhar essa área cada vez com mais atenção, né? E não ter medo de enfrentar essa IA generativa, né? Porque eu ainda vejo algumas pessoas que não tiveram coragem de encarar isso ainda, né? Às vezes é receio, dificuldade, né? Mas a gente tem que dar esse passo, porque ele realmente, eu vejo que ele é necessário. Tá bom? Então, seria esse meu recado. Eu agradeço a oportunidade e fico à disposição. Um grande abraço.